Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o texto Harvey Eker no livro Segredos da Mente Milionária. Nesse livro ele traz então o segredo que ele descobriu e fez ele passar da falta à escassez para uma vida de milionário, e realmente uma vida de milionário. Ele explicou ali no vídeo anterior que não é uma vida de conforto. Ele disse que esse é um dos enganos ali do nosso padrão mental. Se o nosso padrão mental é pobre, nós vamos querer dizer, se a gente tiver para pagar o aluguel já está bom, se a gente tiver para ter o que comer já está bom, então se a gente tiver o conforto mínimo já está bom. E ele disse que se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. E aí ele continuou lá no final do vídeo anterior, dizendo que se você atirar nas estrelas, atingirá pelo menos a lua. Ou seja, que as pessoas de mentalidade pobre não atiram nem no teto da própria casa e depois ficam se perguntando por que não acertaram em nada. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que a gente realmente deve decidir o que é que a gente quer. A gente quer uma vida confortável com basicamente tendo o básico para sobreviver, ou a gente quer realmente ter uma mente milionária, como ele está dizendo aqui, milionário. E ele está dizendo que é possível. E dando o exemplo dele próprio. No vídeo anterior ele mostrou uma passagem que ele estava zerado, não tinha nada mesmo, se sentiu humilhado e saiu dessa situação. E agora é esse autor best-seller, é essa pessoa milionária que está nos ensinando como fazer para alcançar o mesmo sucesso que ele alcançou, e sempre de forma a pensar que alcançando sucesso a gente inspira os outros a virem também. Não é alcançando sucesso da forma competitiva, que a gente só quer a gente chegar e o outro não. Vive todo mundo. Eu vou alcançando, e aí a pessoa que vai observando, ela também aprende. É isso que ele está fazendo. Ele aprendeu, uma pessoa passou para ele, ele aprendeu, e agora ele não está guardando só para ele. Ele escreveu esse livro, ou outros, não sei se tem outros, e muitos seminários também ele fez, ele já disse aqui nas páginas anteriores, e já transformou a vida de muitas pessoas que estavam como iguais a dele e que agora são milionários. E aí então ele sempre passa aqui no final a declaração para a gente fazer, que eu deixei ali no final do vídeo anterior, que é: a minha meta é ficar milionário e mais ainda. Eu tenho uma mente milionária. E agora vamos continuar. Ações da mente milionária. Primeiro, liste por escrito 2 objetivos financeiros que demonstrem a sua intenção de criar abundância e não mediocridade ou pobreza. Relacione metas do tipo jogar para ganhar em termos de A, rendimento anual, e B, patrimônio líquido. Torne estas metas possíveis dentro de um prazo realista, mas lembre-se também de atirar nas estrelas. Ou seja, eu acredito que é aquela coisa de estar levantando a barra, né? Ali, quanto mais alto a gente levanta, mais a gente tem a chance de conseguir dar um salto que nos leva a quebrar o recorde, não é? Vá a um restaurante sofisticado, essa é a segunda, e peça um prato caro, sem perguntar quanto custa. Porque ele já disse ali no vídeo anterior que quando a gente está assim, só ali na fase mediana, querendo só o conforto, a gente vai ao restaurante e pede quase sempre frango, mas nem sempre é isso que a gente quer comer. Nada contra o frango, ele diz. Porém, ele diz que nesses momentos a gente costuma olhar o cardápio do restaurante pela parte do preço e não pelo que qual é o prato. Aqui então ele dizendo: se teste, se prove, vá a um restaurante sofisticado e peça um prato caro sem perguntar quanto custa. Se a grana estiver curta, é aceitável dividir. E ele diz, observação: frango não vale. E aí o arquivo de riqueza número 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Pergunte às pessoas se elas querem ser ricas. A maioria delas vai pensar que você é doido. É claro que sim, dirão.
A verdade, porém, é que quase todas elas não desejam enriquecer. Por quê? Porque tem no subconsciente muitos arquivos de riqueza negativos que lhes dizem que há algo errado em ser rico. Ele mostrando que conhece bem, então, a mente para dissociar uma da outra. Olha, então a gente pode até dizer que a gente quer ser rico, porém a verdade é que a gente inconscientemente a gente não deseja enriquecer exatamente por causa desses nossos arquivos de riqueza negativos, que é isso que ele está ensinando como substituir, como tirar esses arquivos negativos e colocar ali no lugar arquivos de riqueza positivos. No seminário intensivo da Mente Milionária, uma das perguntas que faço é: quais são algumas das possíveis desvantagens de ser rico ou de tentar ser rico? Veja o que os participantes costumam dizer e verifique se alguma das respostas tem a ver com o que você pensa a respeito dessa questão. E se eu me der bem e perder tudo? Aí serei realmente um fracassado. Aqui são as respostas, então, a essa pergunta que ele faz. Quais são algumas das possíveis desvantagens de ser rico? Ele faz ali no seminário e ele está trazendo algumas respostas. Então, essa foi a primeira, vamos ver mais uma. Nunca vou saber se as pessoas gostam de mim por mim mesmo ou pelo meu dinheiro. Vou cair na faixa mais alta do imposto de renda e ter que dar metade do meu dinheiro ao governo. Dá muito trabalho. O esforço pode acabar com a minha saúde. Os meus amigos e a minha família vão me criticar dizendo: quem você pensa que é? Todo mundo vai me pedir uma ajudinha. Eu poderia ser roubado. Os meus filhos poderiam ser sequestrados. Uma responsabilidade muito grande. Terei que administrar rios de dinheiro. Precisarei entender tudo de investimentos. Vou ter que me preocupar com estratégias fiscais e proteção de ativos e e contratar contadores e advogados caros. Ai, que coisa chata. E por aí vai. Então, aí ele listou algumas respostas do pessoal que faz o seminário dele sobre quais são as desvantagens de ser rico. Então, olha aí, olha o que está nos auto-sabotando, porque eu acredito que eu penso em alguma dessas respostas aqui que eles deram. Então, quando a gente tem esse arquivo, esse modelo negativo de dinheiro, como ele chama, então não adianta que é isso que vem na hora de realmente mostrar que a gente deseja a riqueza, vem essas respostas que eles deram aqui, e aí o que acontece? A gente não vai conseguir alcançar. E é por isso que ele está dizendo que ele vai nos ensinar como fazer a diferença, como mudar esses nossos arquivos negativos. Como mencionei anteriormente, cada um de nós tem arquivos de riqueza dentro do armário chamado mente. Esses arquivos contêm as nossas crenças pessoais, uma das quais é a de que ser rico é maravilhoso. No entanto, no caso de muita gente, nessas pastas estão também informações que dizem que ser rico talvez não seja tão espetacular assim. Ou seja, há respostas contraditórias a respeito da riqueza. Uma parte desses registros afirma radiante: ter mais dinheiro tornaria a minha vida muito mais divertida. Mas outra parte grita: mas vou ter que me matar de trabalhar. Qual é a graça, então? Uma parte diz: vou poder viajar pelo mundo inteiro. E outra destaca: mas todos vão querer uma ajudinha. Essas contradições podem parecer inocentes, mas, na realidade, são alguns dos princípios ou dos principais motivos pelos quais a maioria das pessoas nunca enriquece. Podemos considerar a questão da seguinte maneira: o universo, outra forma de dizer força superior, que está ligado a um grande departamento de pedidos via correio, está o tempo todo lhe enviando acontecimentos, pessoas e coisas. Você pede, essa palavra está entre aspas, e recebe aquilo que deseja, encaminhando-lhe mensagens cheias de energia, baseadas nas suas crenças dominantes.
Por força da lei da atração, o universo faz o que está ao alcance dele para dizer sim e atende aos seus desejos. Mas se você tem mensagens contraditórias nos seus arquivos de riqueza, ele não compreende o que você quer. Olha, explicando aqui então bem direitinho como é que funciona essa coisa da vibração que o universo entende. A gente pede e enviando mensagens cheias de energia baseadas nas nossas crenças dominantes. Por isso que a lei da atração ela só pode trazer aquilo que a gente está emitindo, aquilo que a gente está atraindo. É o que é. É dessa forma. Os Abrahams no livro Peça Será Atendido falam muito sobre isso. É só aquilo que a gente vibra, que a gente recebe de volta. Então, se a gente está mandando esse pedido cheio de energia, baseada nas nossas crenças limitantes, aí fica contraditório que a gente está pedindo uma coisa e vibrando em outra, aí o universo não entende, e aí não entende o que a gente quer, e se ele não entende o que a gente quer e ele entende a vibração, ele vai mandar mais daquilo que a gente está vibrando. Em determinado momento, o universo ouve que você deseja enriquecer e começa a lhe enviar oportunidades para que alcance seu objetivo. Depois, porém, ele o escuta dizer: os ricos são gananciosos, e começa a ajudá-lo a não ganhar muito dinheiro. Em seguida, você pensa: ser rico tornaria a minha vida muito mais interessante. E o universo, perplexo e confuso, recomeça a lhe mandar chances de ganhar mais dinheiro. No dia seguinte, você não está de bom humor e pensa: o dinheiro não é tão importante assim? Frustrado, o universo grita: dá um jeito nessa sua cabeça, eu lhe darei o que você quiser, mas diga-me o que é. Ou seja, escolha, seja seguro daquilo que quer e vibre naquilo que você está querendo também. Acredito que seja isso. Porque se eu estou dizendo o dinheiro não é tão importante assim, é porque a minha vibração já não está. Eu estou tão frustrada por não ter, que aí eu digo: o dinheiro não é tão importante assim. Aí o universo já perdeu a paciência ali e diz: cara, dá um jeito nessa sua cabeça, eu darei o que você quiser, mas me diga o que é, com certeza, e fica na vibração do que é. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. Os ricos não têm nenhuma dúvida de que almejam fazer fortuna. São inabaláveis no desejo e totalmente comprometidos com a criação da riqueza. Farão tudo o que for legal, moral e ético para concretizar a meta deles. Eles não enviam mensagens contraditórias ao universo. As pessoas de mentalidade pobre, sim. E olha que bom que ele trouxe isso aqui, bem escrito, bem colocado, firmando mesmo aqui, ó. Os ricos, as pessoas que estão comprometidas em criar riqueza financeira que ele está dizendo, eles vão fazer tudo o possível, mas não passar por cima de ninguém. Mas não virar a escada quando conseguir chegar lá em cima para que os outros não cheguem. Não é competição, é criação. E criação inspirada pelo divino, que está animando cada um. Então eles farão tudo que for legal, moral e ético para concretizar a meta de se tornar rico. Por falar nisso, se enquanto você estava lendo o parágrafo anterior, uma voz interna lhe disse algo do gênero: os ricos não estão nem aí para a legalidade, a moralidade e a ética, você está definitivamente fazendo a coisa certa lendo este livro. Mais adiante, vou mostrar como esse modo de pensar é nocivo. Então, ele dizendo, se quando a gente leu isso, rico lá tem ética, tem moralidade, rico é tudo egoísta, rico só pensa neles mesmos. E aí isso vai ser nocivo para quem? Para os ricos? Não. Porque eles sabem, se eles são ricos é porque eles têm ética, eles sabem o que é legal e eles têm moral. E ele diz mais adiante, ele vai mostrar como esse modo de pensar, de que coisas negativas com relação às pessoas ricas é nocivo para a gente, que ainda não chegou lá.
Então, o princípio de riqueza, novamente, o principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. As pessoas de mentalidade pobre apontam uma série de motivos para explicar por que enriquecer e ser rico pode ser um problema. Consequentemente, elas nunca estão 100% certas de que querem fazer fortuna. As mensagens que enviam ao universo são contraditórias, assim como aquelas que transmitem aos outros. E por que toda essa confusão? Porque as mensagens que elas mandam para si mesmas também são incoerentes. Ou seja, ele dizendo que quando a gente está nessa fase, a gente não consegue nem ser coerente com a gente mesmo. Porque exatamente isso já mostrou ali. E um dia eu falo, eu quero ser rico, no outro eu digo, meu Deus, mas será que isso é ético? Tanta gente pobre, tanta gente na pobreza, eu já tenho, eu não passo fome, eu já tenho onde morar, por que eu quero mais? Não é? Então nós não estamos sendo coerentes com a gente mesmo. Já falei sobre o poder da intenção. Sei que é difícil acreditar, mas você consegue o que quer. Mas você sempre consegue o que quer, aquilo que você deseja no seu subconsciente e não o que você diz querer. Talvez você negue isso enfaticamente. Está louco? Por que motivo eu ia querer continuar me matando de trabalhar? Respondo-lhe exatamente com a mesma pergunta. Não sei. Por que razão você haveria de querer continuar se matando de trabalhar? Ele devolve a pergunta porque ele está dizendo que aquilo que a gente deseja, a gente consegue aquilo que a gente pede, sim, mas é aquilo que a gente deseja no nosso subconsciente. E se ali no nosso subconsciente está o modelo negativo que a gente tem de dinheiro, é essa programação, é isso que a gente vai vibrar. Mesmo que a gente diga, saia da boca, eu quero ser rico, ali o subconsciente está dizendo, que isso? Como você quer ser rico? Você sabe que rico não presta. É mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. E você acredita em Deus, você quer entrar no céu, então como é que você pode querer ser rico? E também a gente não aprendeu que a gente veio aqui para ter só o mínimo mesmo possível, que é depois que a gente vai desfrutar. Também eu acredito que seja isso, a gente se auto-sabota inconscientemente. Então, por isso que ele diz, tem que ir ali na raiz, tem que mudar a causa lá no padrão, que está ali arraigado, mas que tem como mudar. Ele está mostrando como. Se você não está obtendo a riqueza que diz desejar, há uma grande probabilidade de que seja porque, primeiro, no seu subconsciente, você não a almeja de verdade. Segundo, você não está disposto a fazer o que é necessário para consegui-la. Então, aqui, além da gente ter a programação negativa plantada ali no subconsciente, ela tem que ser removida e substituída pela positiva, a gente também não tá interessado em fazer, em pôr a mão na massa, como ele fez. Ele recebeu as dicas daquela pessoa milionária que ele conheceu ali na casa do pai dele e recebeu a dica e não deixou ali, não ficou só esperando. Ele foi e colocou em prática, ele fez o que se requeria dele. Vou explorar um pouco mais essa questão. O querer tem 3 níveis. O primeiro é, eu quero ser rico. Essa é outra forma de dizer, pegarei tudo o que cair no meu colo. Mas querer somente não basta. Você nunca notou que querer nem sempre conduz a ter? Observe também que querer e não ter cria mais querer. Querer torna-se um hábito que só leva a ele mesmo. Um círculo vicioso que não chega a lugar nenhum. A riqueza não resulta simplesmente do fato de a pessoa desejar possuí-la. Como eu sei disso? Basta observar a realidade. Bilhões de indivíduos querem ser ricos, mas relativamente poucos são. Então, como é que ele pode, onde é que ele se baseia para dizer isso, para trazer isso como se fosse verdade? Ele dizendo, basta olhar a humanidade. Como ele já disse ali anteriormente, ele pergunta, quem daqui gostaria de ser rico? E todo mundo diz sim,
Porém, que é inconveniente em ser rico? E todo mundo tem ali um monte de causa, de resposta, porque seria inconveniente ser rico. Então, se é inconveniente ser rico, ainda que eu queira ser, eu não vou ser. O segundo nível do querer é: eu escolho ser rico. Isso implica a decisão de ficar rico. A escolha tem uma energia muito forte e anda de mãos dadas com a responsabilidade que a pessoa tem de criar a própria realidade. A palavra decisão vem do latim decidere, que equivale a eliminar todas as outras alternativas. Escolher é muito bom, mas ainda não é o melhor. E é muito legal essa dissociação que ele faz entre o querer e o escolher. Eu já tinha ouvido falar, já tinha lido sobre isso, ouvido uma pessoa falar sobre isso também, que querer é como aquela criança que está ali, eu quero, eu quero, eu quero. Mas ela só quer. E a escolher, a pessoa que escolhe, ela está usando do poder de escolha dela. Então eu escolho ser rica. Então se eu escolho ser rica, eu sei que isso implica alguma ação da minha parte. Para começar, limpar os padrões negativos com relação à riqueza. Depois, pôr a mão na massa para fazer o que se requer da minha parte para que isso aconteça. E ele diz, vai além, que escolher é muito melhor do que querer, mas ainda não é o melhor. Então vamos ver, gente, o que é o melhor ainda do que a gente ficar dizendo eu quero, eu quero, eu quero. A gente passa a dizer eu escolho. Então quando eu escolho, eu me responsabilizo pelo que eu tenho que fazer para que isso aconteça. Eu não fico só esperando cair do céu como é eu quero, eu quero, eu quero. E agora ele dizendo, escolher é muito bom, mas ainda não é o melhor. Vamos deixar isso para o próximo vídeo, para a gente prestar bastante atenção nessa primeira parte que ele passou, refletir sobre isso, ver onde é que a gente está caindo nessa, quais são as nossas razões para a gente achar que é inconveniente ser rico, o que é que está nos auto-sabotando. Vamos fazer esse exercício que ele passou. E aí eu espero que você tenha gostado também dessa parte. Eu estou achando super interessante mesmo esse livro. Estou gostando muito. E se você estiver gostando, se você quiser curtir, compartilhar com alguém que você acredite que também vai ser beneficiado, vai conseguir mudar a situação de falta e escassez financeira e em todos os outros setores da vida, se você quiser passar esse vídeo para essa pessoa, eu te agradeço muito. Se você quiser curtir, comentar também, muito obrigada. E se você quiser entrar lá no meu canal e ver os outros livros que eu tenho lá também, e estando lá se inscrever, eu também fico muito grata. E até o próximo vídeo. Tchau!